E aí, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, shalom, como é que você está? Tudo tranquilo? Você que está aí nos acompanhando aqui no nosso canal, né, aqui no YouTube, eu sou o pastor Reginaldo, diretamente da Espanha para todo o Brasil, vivo aqui com a minha família e faço aqui a obra de Deus, né, vivemos aqui com toda a nossa família. Hoje eu quero estar comentando com você sobre o avivamento nos Estados Unidos, assunto tão comentado e tão falado aí nas redes sociais. É o assunto da hora aí, um avivamento que está acontecendo na Universidade, né, de Teologia aí nos Estados Unidos. Antes de mais nada, vamos para a vinheta do nosso canal. Logo após eu vou estar comentando esse assunto com você e dividindo as experiências aí, o que está acontecendo de verdade ali nos Estados Unidos, esse avivamento. Vamos para a vinheta. Pois muito bem, estamos aqui para dividir com vocês o que está acontecendo ali nos Estados Unidos, o avivamento aí acontecendo em pleno século, né, em pleno período de conflito, de tribulações, de dificuldade pelo mundo, e a gente está vendo aí os acontecimentos nos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu quero convidar você para curtir aqui, né, o nosso vídeo. Toca aquela campainha, aquela velha bichinha aí para fazer aquele barulho. Ela vai estar alertando você de os vídeos que nós vamos estar postando aqui no canal semanalmente, periodicamente. A produção aí, a nossa galera de edição, vai estar publicando aí os nossos vídeos aí no canal para você estar nos acompanhando desde a Espanha para o Brasil e o mundo, né? Pois muito bem, meu irmão. Já que eu já pedi você para me abençoar, comentando, compartilhando e tocando o sininho aí, eu quero dividir com vocês. Recentemente tem acontecido nos Estados Unidos um avivamento. Qual é o fundamento dessas expressões, né, avivamento e tal? O que acontece? Nós conhecemos um avivamento, um antigo avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos. Tem livro, né, tem documentários sobre o que acontecia naquela época na Rua Azusa. Né, pessoas caíam a 2 metros, ou a 2 metros, a 2 quarteirões de distância da igreja, do local onde era a igreja. As pessoas recebiam o poder, a manifestação do poder de Deus a 2 quarteirões. Pessoas eram libertas. Foi um avivamento tremendo, marcado para aquele período na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Agora, nós conhecemos um avivamento bíblico que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne, vosso filho e vossa filha profetizarão. A gente conhece essa expressão do Joel, do profeta Joel, falando sobre o avivamento. Parte desse avivamento aconteceu em Atos no capítulo 2, né? No capítulo 2 ali a gente vê a manifestação do Espírito Santo quando chega, sendo a promessa dada por Jesus de que o Espírito Santo veria para estar, o Consolador, o que nos guiaria, os que estará conosco até a consumação do século, até nosso encontro com Jesus, o nosso Machia. Pois bem, nos Estados Unidos está acontecendo algo parecido, algo semelhante, não para o pé de igualdade, o que aconteceu com a Rua Azusa, e nem tampouco com Atos no capítulo 2. No Atos no capítulo 2, os irmãos que estão nos acompanhando aí sabem, estavam todos reunidos, ali aproximadamente 120 pessoas, e elas foram tomadas pelo Espírito Santo, né? Foram tomadas pelo Espírito Santo, e houve ali um avivamento que chamou a atenção das pessoas que estavam na parte externa daquele local, daquela reunião que estava acontecendo ali em Jerusalém. Cumprindo o que Jesus disse, que eles teriam que ir para Jerusalém para que até do alto fosse revestido de poder. Já tinha uma vestimenta de poder, mas seria revestido de poder, que foi a manifestação do Espírito Santo, trazendo para os discípulos ali o avivamento para os apóstolos. Então houve aquele avivamento. Nós tivemos vários avivamentos também no Brasil,
né, mas nada semelhante aos acontecimentos aí da Rua Azusa e tampouco de Atos no capítulo 2, mas também algo de chamar bastante atenção nesse mover espiritual em tempo em que a gente vê as pessoas passando por grande dificuldade aí nesse tema, nessa questão do afloramento espiritual, da questão dessas coisas. Então, ali no seminário da Universidade eu vou deixar escrito aqui que é melhor. Eu não sei falar o nome em inglês, o inglês aqui é complicado. Posso falar Kadosh, Adonai, Elohim era outra coisa, mas em inglês aqui que nós... muito bem, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi uma experiência muito chocante, porque o que acontece? Os jovens daquela universidade, vou estar deixando aí algumas referências e algumas imagens aí, vou pedir à produção para depois estar colocando aqui para vocês verem, né, ou pelo menos imagem, foto, ou vídeo, alguma coisa que a gente tiver aí nos nossos arquivos dos acontecimentos, a gente vai estar colocando aí para você estar vendo. Os jovens daquele local, daquele seminário, é uma universidade de seminário teológico. Dado essa questão, tem muitas pessoas que pensam, teologia mata, teologia isso, faz uma aniquilação, é uma destruição em massa do mundo espiritual, que não é uma verdade. Na verdade, a teologia, ela estuda as ações operacionais da parte de Deus, estudar comportamento, nome, os atributos divinos e todas essas questões é a teologia, né? Então, o que acontece? Nesse seminário teológico, os alunos jovens, os adolescentes, as pessoas que estudam naquela universidade vinham fazendo uma dedicação de oração e clamando a Deus para que Deus trouxesse ou Deus viesse se manifestar no meio daquela juventude, no meio daquele povo. E eles vinham cessantemente em oração, clamando. E isso aconteceu. Esse avivamento aconteceu e está em acontecimento. Pessoas de vários estados, de vários lugares dos Estados Unidos estão indo, jovens, estão sendo atraídos. O que acontece? Quando chega nesse ambiente, nesse local, nessa universidade, as pessoas sentem uma presença, uma manifestação da glória de Deus e um aquebrantamento espiritual. Com isso está atraindo vários jovens, pessoas para aquele lugar para entender, para conhecer. Por que isso está chamando essas pessoas vai? A gente observa que a escassez espiritual. Nós observamos que a escassez espiritual está muito grande, o povo tão distante e o povo tão sedento, né? E quando vê algo extraordinário acontecendo, querem ir ver, querem ir presenciar, no caso igual do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? A gente vê ali que depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Pedro saiu a pregar. A primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, foram quase 3.000 almas aí que vieram se converter ao cristianismo, servindo aí ao nosso Jesus de Nazaré. E ali naquela universidade, um seminarista chamado Jordan Evans, ele faz um relato e a emoção toma conta, algo acontece. As pessoas estão tendo dificuldade ali naquela universidade, até mesmo de começar a falar das coisas de Deus, porque a partir do momento que começa a falar, já começa uma outra manifestação, algo extraordinário acontecendo ali naquela universidade dos Estados Unidos. Então são muitos relatos, muitos acontecimentos ali naquela universidade. E é muito importante a gente enfatizar aqui a necessidade que nós temos de estudar a palavra de Deus, estudar, orar, clamar, jejuar, buscar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu quero estar aqui concluindo esse vídeo dizendo para você a importância de nós buscarmos a presença de Deus através da oração, através do jejum, através da dedicação ao nosso Deus. Vivemos em tempos difíceis, tempos bastante esses complicados, tempo que a gente vê a necessidade, a escassez da manifestação espiritual no meio do povo, né? O povo em geral se distanciando cada vez mais longe de Deus, mas mientras isso acontece, há uma outra geração aí que a hora que vê a manifestação da glória de Deus vão para cima
e começam a ser aquebrantados por dentro e voltam para Deus novamente aqueles que estão distanciados da presença de Deus. Ok? Então tá aí, né, esses acontecimentos aí extraordinários, almas se convertendo, muita gente se convertendo, é impressionante o número de pessoas se convertendo. Eu vou deixar algumas imagens, foto ou vídeo aqui, vou pedir a produção para colocar aí e para você estar vendo. Então imagem, vídeo, foto do que está acontecendo ali. É impressionante o que está acontecendo ali naquela universidade. Muita gente sendo batizada com o Espírito Santo, se convertendo a Cristo. Pessoas vindo de longe, né, admiradas, chega ali, é tomada pelo Espírito Santo ali, se converte, aceita Cristo. E é algo assim impressionante, admirável, né, para quem está longe, distanciado da presença de Deus. A gente já tem o hábito, o costume de estar aqui apresentando a nossa vida a Deus, buscando a essência e, né, a presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está conosco todos os dias, nos abençoando e estando conosco para nos livrar, guardar e nos preparando para encontrar com Deus. Antes de mais nada, eu quero te pedir mais uma vez, abençoe a nossa vida, abençoe o nosso ministério. Inscreva-se no nosso canal, né, compartilhe, aperta na campainha aí, nos ajude, nos abençoe. Nós vamos estar aqui periodicamente, sempre colocando, a produção sempre vai estar colocando 2 vídeos aí semanalmente. Posteriormente a gente vai estar, né, no percurso do tempo, aumentando essa quantia de vídeo, né, aí nos nossos canais. Deus te abençoe mais uma vez. Eu quero deixar a minha gratidão por você ter ficado até aqui, nesse momento. Né? Siga, nos ajude, esteja conosco. Eu tenho uma palavra de Deus da parte do Senhor para a tua vida, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu lar, abençoar os da sua família, ok? Deus te abençoe. Estamos aqui sempre, Pastor Reginaldo, nesse canal, para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.